O relato a seguir é a continuação do vídeo 0043/26. Se você não assistiu a primeira parte, volte lá, assista, que vai facilitar a compreensão da sequência. Gente querida do terror Nadina, sou Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entenda. Conversemos então. E hoje iremos conversar sobre o quê? Senhor Romário, lá estava eu, deixando tudo que conhecia de vida, independente de ser ruim, ser boa, de ser perigosa, de ser politicamente correta. Era a minha vida. Era a minha família. Era minha mãe, minhas irmãs, a minha casa. Não quero saber se era só um barraco de comunidade. Era a minha casa, era o meu canto, era o meu quarto. E eu tive que abandonar tudo. Porque não existia uma terceira opção. Era jogar tudo pro alto e recomeçar do zero, ou seguir naquela toada, sabendo que mais cedo ou mais tarde eu teria o mesmo destino do meu primo Jerônimo. Como já comentei anteriormente, deixei um bom dinheiro para a minha mãe e a minha irmã viverem pelo menos uns 2 anos. Fiz questão absoluta de não deixar transparecer uma vírgula que desse possibilidade de elas imaginarem onde eu poderia estar. O que seria um risco muito grande se a minha antiga chefia, por algum motivo, resolvesse me caçar. Guardei, sim, um bom dinheiro. Abri mão de uma quantia considerável que estava na mão deles e eu sabia que não iria receber. Era uma dívida ativa utilizada apenas para me segurar. E saí. Saí na calada da noite para não ter que dar explicações, mas ciente que não deixava um rabinho para trás e não devia nada para ninguém na comunidade. Seria a minha única chance de poder acreditar na remota hipótese que eles iriam me esquecer. Eu escolhi a cidade, vou ser bem sincero, no sorteio. Não quis usar nenhum critério, porque esse critério poderia servir de rastreamento. E eu fui parar num estado, numa região, numa cidade que não tinha absolutamente nada, mas nada a ver comigo. A não ser o fato que, com um pouco de sorte, poderia ser o meu marco zero, o meu ponto de partida para o tão sonhado recomeço. Quando o ônibus parou na rodoviária, eu olhei em volta. Não vi nada familiar. Estranhei tudo. Eu confesso que o primeiro pensamento que me veio é: o que eu estou fazendo aqui? É uma mescla de sentimentos. É o arrependimento associado de ser um mal necessário. Eu não tinha outra opção. Lógico, desci do ônibus mudo e continuei calado. Eu conversava só o básico com as pessoas. Eu tinha medo do que eu ia dizer. Eu tinha, sim, que ir pisando devagar para conhecer o território. Já era maior de idade, já tinha completado 18 anos. Teoricamente seria um menino, mas quem vive o que eu vivi, 18, já pode ser considerado terceira idade, com sérios riscos de extrema-unção. Eu tinha, sim, dinheiro para me manter por um bom tempo. Só que, claro, eu não iria viver de renda, gastar as minhas reservas e depois me ver no meio do nada sem um tostão. O primeiro passo que eu dei foi ali, ao redor da rodoviária, porque normalmente em rodoviárias assim do interior tem uns hotéisinhos bons e baratos. E de fato, eu consegui uma acomodação. Era um apartamentinho minúsculo, uma caminha, um armário, um banheirinho, um ventilador e deu.
mas era um teto e lugar seguro para eu deixar minhas tralhas. Então, foi uma longa viagem. Eu lembro que cheguei na quinta-feira e decidi que seria minha folga. Eu iria passear, conhecer a cidade, descansar, dormir até tarde, procurar um lugar para morar, enfim, com toda a calma. Era uma cidade pequena, seus 80 mil habitantes, mas em franco desenvolvimento. Ela estava sofrendo aquele processo de verticalização. Tinha um número bom de prédios sendo construídos, o que para mim já era uma bela notícia, porque eu sempre trabalhei na construção. E eu entendia, meu pai me ensinou muito. Quanto ao morar, conversando com um e com outro, claro, eles estranhavam. Primeiro perguntavam quantos anos eu tinha. Eu dizia que tinha 18. Eles perguntavam, mas cadê tua família? O que tu está fazendo sozinho aqui? Tu conhece alguém na região? Mas eu mais ou menos já estava preparado para aquelas perguntas. Eu disse que não. Mas que olha a história. Que meu pai havia falecido, minha mãe arrumou um padrasto, o cara era bom para ela, mas não era legal comigo. Então, para não atrapalhar a vida da minha mãe, eu pensei em sair de casa. E como qualquer cidade seria cidade, eu fui acabar ali, mas também se eu não conseguisse alguma coisa, eu iria para outra, sabe? Até que era uma história boa, não era uma história nova. Então todo mundo aceitava como vida real. E essa história, eu contei para o Portuga, que tinha um boteco ali do lado do hotel que eu hospedei. Claro que aqueles meus primeiros 3 dias de hospedagem bateram 15. Eu podia até começar a pensar em alugar aquele apartamentinho por mês. Mas além de sair caro, eu não teria uma vida. Eu queria uma vida, sabe? Eu queria começar direito. Então eu ia pagando a diária. A diária era baratinha dentro do dinheiro que eu tinha. Mas o resto eu segurava, principalmente a comida. E a comida do boteco, do português, perto do hotel, era maravilhosa. E eu virei freguês. E claro, bem falante, aquela coisa toda, veio me perguntar. Eu contei aquela história. Ele meio que ficou assim sensibilizado, sabe, aquela coisa toda, querendo ajudar. Ele perguntou se eu queria um emprego. Eu digo, é o que eu mais quero. Estou pensando de ir para a construção civil. Ele disse, não vai. Que aqui a segurança não é muito boa, eles não pagam bem. Vamos fazer o seguinte, porque ele meio que me adotou. Gente boa para danar. Vem trabalhar comigo aqui. Aí me falou como é que era o trabalho, era fácil. Sabe, do nada eu tive a primeira liga. Pelo menos eu teria comida de graça e mais um dinheirinho por fora. E tempo ainda para procurar uma casa para morar. Aí ele me ajudou também. Falou com um amigo lá, que alugava uns apartamentinhos pequenos. Puta, aí, quando eu vi aquilo ali, eu digo, ai, meu Deus, é meu palácio. É uma kitnet, tudo bem. Mas uma kitnet no quarto andar com varanda. Olha. Aí eu teria minha cozinha, aí eu teria minha salinha, meu quartinho, tudo no mesmo ambiente, mas dane-se. Um banheirinho bom e aquela varanda que eu podia ficar olhando assim. Olhando para um bosque, que o prédio ficava meio retirado, era mais delícia ainda. E o aluguel era bom, o português me apresentou, ficou tudo certo, eu fiquei trabalhando. Bom, eu trabalhei ali uns 4 meses, bendito trabalho. E nesse meio tempo, eu ia, olhava jornal, procurava isso, procurava aquilo. Aí tinha uma empresa de segurança. E eu fui lá fazer minha ficha. O dono era um cara negro, forte. Era ex-policial. Ele olhou pra minha cara assim, tu não acha que tá muito novo pra isso? Isso aqui é serviço de homem. Eu falei pra ele, não senhor. Eu acho que eu tenho chance sim. Ele explicou, aqui a gente faz segurança noturna. E a região é meio complicada. Tem sempre um outro querendo invadir empresa. Tem sempre um outro querendo invadir uma residência de luxo. Tem que ser gente preparada. Eu disse, o senhor que me teste.
Aí tá, eu preenchi a ficha. Ele me mandou voltar dias depois, eu fui. Aí a primeira coisa, teste de tiro. Ele colocou ali umas 3 maquininhas na mesa e disse: você conhece alguma delas? Eu comecei a chamar pelo nome, né? Fulano, fulano, fulano. Ele me olhou. Já usou alguma? Já usei todas elas e o resto da família. Então pega aquela ali. Eu peguei. Já olhei no pente para ver se estava carregada. Não estava, já chamei, já. Ele viu minha habilidade e disse assim: pelo jeito você entende. Eu digo: é. Aí ele falou: bom, com a tua idade, manuseando dessa forma, tu não tá saindo do exército não, que é muito novo. Polícia com certeza tu nunca foi. E não aprendeu isso no jardim de infância. E por favor, não diz pra mim que o teu pai te ensinou que eu vou te mandar sair pela porta. Eu olhei pra ele: não, senhor, eu aprendi com a vida. E aí ele perguntou: e essa vida causou algum óbito? Da minha parte não, mas eu vi muita gente tombar. Interessante, ele falou. Deixou algum rastro para trás? Teve que sair pela porta dos fundos? Eu falei: olha, eu acredito que não, que eu limpei a área legal. Mas a gente nunca sabe nesse mundo, né? Ele falou: é um mundo pequeno. Foi quando ele perguntou de que cidade eu tinha vindo, de que comunidade e a que grupo eu pertencia. Bom, eu não tinha mais nada a perder, eu bluf. Ele valeu pela sinceridade. Volta aqui amanhã. Aí eu saí meio, sabe? De repente esse cara vai entregar meu destino, meu sonho da kitnet. Eu já tinha comprado a geladeira e a TV. Eu digo: puta que pariu. Mas não. No outro dia ele me levou pro local onde estava uma rapaziada se grudando no ringue. Me botou lá dentro. Eu peguei um cara forte, bom de porrada, mas pesadão. Então eu levei uns tocos mesmo, levei um sacode, mas não fiz feio. Aí fomos para os outros testes. Eu tinha um ensino médio. Eu era um cara que sabia falar. Bom, eu fui aprovado. E olha, eram 28 candidatos para pegar 5. Eu estava entre os 5. Não sei se eu realmente fui muito bem ou se ele foi com a minha lata. Antes de começar, ele me chamou e disse: bom, tu, apesar de ter os 18 anos, tu não é criança, né? Tu sabe o que eu fiz. Eu digo: eu imagino. Deve ter levantado a minha capivara de rabo a pavio. Foi. E no nome de Jesus não tinha nada. Eu falei: não te disse? Jesus, amém. Poucos sabem esse meu nome, só o Senhor. E no Paulo, também nada. Você está limpo. Deve ter muita sorte, né? Dei muita sorte. A casa era para ter caído para mim várias vezes, mas batia na trave sempre. Aí sabe o que é, né? Quando a gente vê os amigos tombando e as balas voando, a gente pensa: daqui um pouquinho quem cai sou eu. Ou eu saio agora ou ele é por aí mesmo. Bom, eu também fiz um levantamento e eu não sei se eu deveria ter mexido com isso, mas fica tranquilo que eu não deixei brecha para nada. Não tem ninguém na tua captura. Ai, Deus, aquilo era música para os meus ouvidos. Eu disse: o senhor tem certeza? Absoluta. Você saiu, comentou. Não deixou rabo com ninguém. E se serve de alento, a tua mãe e a tua irmã mais nova não estão mais morando na comunidade. Eu digo: não, mas estão aonde? Bom, elas foram morar
com a tua irmã mais velha. Eu digo, ai, que coisa tão boa, meu Deus do céu. Ainda falei, se bem que o marido da minha irmã, meu cunhado, não gostava muito da minha mãe, mas acho que é melhor ela estar morando do lado que sozinha. Aí ele disse, ó, pelo que eu saiba, esse marido aí a tua irmã descartou, porque estão morando as 3. Eu fiquei pensando, porra, esse cara é ninja. Como é que ele chegou? Ele estava com a capivari inteira, ele sabia tudo. Aí ele simplesmente disse pra mim, eu vou apostar em ti, moleque. Boa sorte. Joga direito comigo, tu vai ter um parceiro em mim. Mas não tenta me atropelar. Eu digo, não, tranquilo, eu sou leal. Ele disse, isso também me disseram. Senhor Romário, eu fiz todo o treinamento. Aí estava naquela, não sei se eu ia entrar em banco, não sei se eu ia entrar em empresa, não sei. Bom, eu entrei num depósito de bebida, olha o pepino, que ficava num bairro retirado. Cachaça, bairro retirado, à noite, a frequência deve ser grande. Aí ele até falou, capitão, não falei o nome dele até agora, né? Como eu não gostava muito de usar o Jesus, ele não usava muito o nome dele, ele se chamava Capitão. Ele também devia ter umas tretas que deixou para trás, mas... Então o capitão me disse, ó, vou te colocar aí porque vai precisar de gente ligeira, não pode ser verão esperando a aposentadoria não. De vez em quando aparecem uns burguês aí tentando dar o bote, levar umas caixinhas, tu tem que salvar a mercadoria, mas não pode apagar os caras. Eu digo, não, tudo bem, vamos deixar nas mãos do Pai de Jesus, né? Ele só ria quando eu dizia assim. E fui trabalhar. Senhor Romário, uma empresa muito boa, pagava em dia, o salário, a premiação, adicional noturno, 13º, seguro salubridade, dava uma cesta básica, dava o vale transporte, o vale refeição. Olha, o capitão era muito bem organizado, ele era exigente, mas era muito bem organizado. Gostava de dar umas incertas, de vez em quando pegava o boneco dormindo, que nem gato em cima do saco de feijão no armazém. Ele era aquele cara, toma lá e dá cá. O que tu fizer por mim, eu faço por ti. Acabou. Os 2 anos voaram. Nunca tive assim grandes problemas. Uns vagabundinhos às vezes tentavam chegar. Mas eu também, sem comunicar ao capitão, consegui uma arminha, sabe aquela arminha de sal? Fio não mata, mas se pega na bunda, dói pra cacete. E aí peguei um playboyzinho, pulando a cerca. Mas dei 2. Toda vez que tenho certeza que ele vai cagar, ele lembra de mim. Então a coisa ficou assim meio que espalhou. Tipo, ó, ali não vai que é sujeira. Porque na época do seu Antônio era fácil. O Antônio era o que fazia a vigilância antes de mim. Véio era meio devagar. Mas quando eu cheguei ali, eu botei ordem na casa. E o dono do depósito começou a me respeitar também. Começou a me dar um por fora. Eu fui perguntar pro capitão, ó, capitão, o cara veio e me deu isso aqui. O capitão, é teu, sem problema, pode aceitar. E nessa, eu criei a minha rotina. Eu tinha que chegar no trabalho 7 horas da noite. Eu saía 6 horas da manhã. Eram 11 horas que pagavam 12. E a partir da 9ª hora, era 1 a mais, considerando que o noturno tinha o adicional. Então eu comecei a ganhar um dinheirinho legal. Aí chegava em casa às 6h30, 7 horas. Para facilitar o transporte, eu comprei uma moto pequenininha para mim. E estava tranquilo. Chegava em casa. Antes, eu passava
no boteco do português, aquele cara virou meu amigo, meu xará, meu tudo. Tomava meu café com ele, a gente conversava, eu lia meu jornal, 8, 8h30 ia para minha casa. Aí quando tinha que fazer a compra de mercado eu fazia, resolvia algum problema, tudo eu resolvia de manhã. E daí por volta de 1h da tarde, depois do almoço, eu botava a cabeça no travesseiro, acordava 6h da tarde, era o tempo de me arrumar e trabalhar. Então eu não pensei em estudar, não pensei em nada, eu pensei só em tocar ali, acreditando que as coisas aconteceriam naturalmente. Essas alturas meu apartamento já estava mobiliadinho, bonitinho. De vez em quando eu recebi uma visita feminina, nada sério, para não me incomodar. Mas também não se tornou um puleiro de anjo, que de repente eu podia pegar uma filhinha de papai e ia ser problema. Eu levava a coisa, sabe, mas no sapatinho. Mas daí, seu Romário, numa certa noite, eu estou fazendo a minha ronda. Eu ouvi um barulho de carro chegando, freando legal. Mas eu estava no outro lado do galpão. Quando eu cheguei na frente, eu vi uma caminhonete passando. E eu tinha certeza que tinha ouvido alguns gritos de mulher. A caminhonete passou, eu me armei. Nisso o seu André, que fazia dupla comigo, mas estava dentro do galpão, chegou todo apavorado, viu o que aconteceu, disse, não, só ouvi os gritos, freado e vi uma caminhonete passando. Aí eu falei para ele, fica aí que eu vou dar uma olhada. Aí saí do pátio, abri o portão que era no cadeado, fui subindo, estava chovendo. Não era aquela chuva, mas era devagar e sempre. Bom, eu vi um cara de bicicleta, com a bicicleta jogada num canto na árvore assim, e uma moça deitada. Eu não cheguei a ver a cara do sujeito, não. Quando ele me olhou e disse, pelo amor de Deus, liga para a polícia, para o hospital, que essa menina está morrendo. Claro, dei meia volta, fui lá, ligamos. De repente, chegou todo o aparato. Liguei inclusive para o capitão, dizendo o que eu fazia. Ele disse, faz nada, fica aí dentro do teu quadrado, isso aí aconteceu na rua. Eu digo, tá legal. Bom, claro, a menina não resistiu. Judiaram dela muito bem. E o cidadão da bicicleta, que é um homem de seus 50 anos, eu não vi muito o rosto dele, não. Ele só parecia apavorado, mandando eu chamar a médica e polícia. Entrou como principal suspeito. Aí a polícia veio me interrogar, perguntando se eu tinha visto alguma coisa, mas é claro que eu não queria me envolver, até seguindo o que o capitão me falou, mas eu tinha que falar. Eu disse, não, eu estava lá nos fundos, eu ouvi assim, 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 ouvi um barulho de carro, aí quando cheguei na frente vi uma caminhonete passando, aí quando saí no portão estava esse rapaz da bicicleta com a moça nos braços. Ainda me perguntaram se eu conseguiria identificar a caminhonete. Eu digo, foi muito rápido, foi muito rápido. Quer dizer, eu não menti, não omiti, a não ser o fato que dava para eu dar umas pinceladas da caminhonete, mas por quê? Vai que o cara só estava passando ali, ouviu o barulho dele, tá? Mas que ele estava passando ali, aí viu o acontecido, deu uma freada, e depois que viu que a coisa estava ruim, fugiu, e coisa que, de repente eu também não descartava que o rapaz da bicicleta tinha feito a cagada. Bom, claro, eu tive que comparecer na delegacia, tive que dar depoimento, falei a mesma coisa. Falei a mesma coisa. E o rapaz da bicicleta virou principal suspeito, acusação. Todo tipo de violência possível e imaginável contra uma mulher, agressão seguida de morte. Olha, o cara se viu enliado para fugir da comoção popular. Porque a menina é uma menina de família boa, simples, mas boa. Dizem que é uma menina muito bonitinha. Angélica é o nome dela. Muito bonitinha, boa gente,
Tinha 19 anos, trabalhava, estudava. Aí eu ficava pensando, poxa, mas o que uma menina dessas estaria fazendo ali? Não tinha... E como é que um cara com uma bike teria levado, que era uma menina forte? Como é que um cara com uma bike conseguiria levar ela até lá? Só que, além de ver a caminhonete passando, teve outro detalhe que me chamou a atenção. Mas na época, assim, não dei tanta importância. Seu Romário, o processo correu. E o seu Gustavo, o homem da bicicleta, iria a julgamento. Bom, não era questão de que se ele seria condenado, e sim qual seria a pena. E eu tinha a pena dele, porque ele não, se ele sobrevivesse na rua, ele não ia sobreviver lá dentro. Mas pensasse ele antes de agir. Aí eu tô em casa, naquela minha rotina, cheguei já do café, passei na feira, comprei umas coisinhas, tomei meu banho. Aí depois dei um tempo, almocei, ia dormir. Senhor, mas quando eu fechei os olhos assim, eu vi, pela luz que me alumia, eu vi aquela moça linda na minha frente, cabelos longos. Sabe quando a gente acorda, não sabe se está sonhando, ou levanta, não sabe se está acordado? Sabe aquele arrepio que dá durante o sono, que a gente desperta e se depara com aquela cena? Eu só dei um berro, meu bom Jesus, quem é você? Ela só falou assim, não se acovarde. Poderia ter sido a sua irmã, mas Deus quis que fosse eu. Eu falei, Angélica, sabe quando sai o nome assim? Ela virou e saiu. Saiu do meu apartamento como se não tivesse parede. Senhor Romário, eu surtei. Era ela. Mas é claro que não era ela. Ela estava mais do que morta. Ela estava massacradinha lá dentro do local de descanso. Mas poxa, depois daquela visita, deu uma chacoalhada na minha cabeça. Deu uma chacoalhada na minha cabeça. E aí me veio a lembrança daquele outro detalhe que eu comentei, que acabei deixando para lá porque achava que não era importante. Bom, tinha a pista de asfalto, vamos botar assim uns 500 metros, antes de chegar na cerca do nosso pátio, do pátio do depósito. E do asfalto até as cercas todas, tinha uns 30 metros de grama, barro, árvores. E eu lembro que eu vi, assim no chão, a marca de pneus. Mas não era qualquer pneu. Aquilo veio na minha cabeça. Meu Deus do céu. Para mim estava claro. Aquela caminhonete havia estacionado ali. Havia parado ali. Aquele barulho que eu ouvi foi aquela caminhonete freando. Aí vieram os gritos e depois a caminhonete foi embora. E nesse meio tempo, o pobre do Gustavo vinha com a bicicletinha dele e parou para socorrer. A cena montou. E não era qualquer pneu de qualquer caminhonete, não. Era um pneu largo. Tala boa. E não foi difícil de descobrir que naquela cidade tinha só uma caminhonete que se enquadrava. E eu fui atrás, e quando eu vi ela estacionada assim no pátio de uma empresa, parece que eu enxerguei aquele flash dela passando na minha frente na noite fatídica. Era ela. E para complicar, ela era do Ricardo.
filho do Dr. Brandão, o maior empresário e o dono da cidade. Bom, depois que eu fiz todo aquele levantamento, eu fui conversar com o capitão e contei a história toda. Bom, ele se arrepiou todo. Mas tirando a parte da Angélica aparecendo no meu quarto, vieram os detalhes. Aí eu disse para ele, eu não tenho como acusar esse tal de Ricardo. Mas a caminhonete que passou era a dele. E eu não sei se eu agora posso trocar meu depoimento. O capitão olhou para mim e disse, olha, velho, se tu quiser mudar a tua versão, não vai ficar ruim para ti, não. Isso aí, eu faço o elo contigo. Eu conheço a rapaziada, são bons policiais. Não. Só que tu vai arrumar problema com o velho Brandão. Agora tu é que sabe. Qualquer coisa tu me diz que o processo está correndo, o coitado do Gustavo está cada vez mais complicado. Aí o capitão perguntou, vem cá, tu acredita mesmo que, ou tu pensou alguma vez que tenha sido esse coitado? Ou tu viu o tamanho do pobrezinho? Tu viu o tamanho daquela mulher? Tu viu que história mal contada? Tu acha que ele teria trazido aquela menina na garupa para fazer o serviço? Ou então ela estava no meio da estrada, naquela noite de chuva, ele passou com a bicicleta e fez o que tinha que fazer? Cara, quando ele falava isso, eu me sentia mais ridículo ainda, mas eu tentei simplificar. Pô, eu me acovardei, na verdade eu fiz de conta que não enxerguei. Eu digo, tá bom. Mas e como é que tu me explica, já que tu conhece os caras? Pô, eles são acostumados com isso. Será que eles não perceberam que não batia? O capitão olhou, eles fizeram a mesma coisa que eu faria. Investigaram. Viram que não tinha nada que complicasse. Por que eles iriam complicar? Tá bom, se eles chegassem ali e dissessem, vamos atrás de uma caminhonete que tu acha que tu viu uma alta velocidade à noite com chuva. Aí chega na caminhonete do Ricardo, filho do Brandão, e diz, não, de fato eu passei ali. E daí? E quando eu vi aquele Ricardo, eu vi o tamanho dele. E quando eu vi o tamanho do parceiro dele, o amigão dele, que os dois andavam juntos, eram dois animais. Esse sim tinha um transporte para carregar a Angélica e também para fazer o serviço. Eu só falei pro capitão o seguinte, tu tem certeza que não sobrou treta para mim nenhuma de onde eu venho? Absoluta. Então a rapaziada lá pode saber que eu tocar? Sem problema. Até já mudou a liderança lá. Eu digo, então vou trocar o depoimento. Ele acertou tudo. Mudei. Não mudei, acrescentei. E também comecei a correr atrás de outro detalhe. Se essa menina saiu com os dois, e como que ninguém viu? E de onde essa menina partiu? Eu comecei a pensar, considerando o que eu aprendi na minha vida passada. Eu sabia que estava me metendo numa situação terrível, que podia sobrar para mim. Mas agora, depois daquela visita, eu não podia. Olha, eu não queria me meter com polícia, com riquinho, não queria voltar ao meu passado, eu queria a vida tranquila, mas muito menos eu queria mexer com fantasma. Não que eu tenha medo, tenho pavor. E aí eu fiz um levantamento. Pergunta daqui, pergunta dali, o capitão me ajuda. E já estava até no processo que ela estava com uma menina chamada Valquíria, uma danceteria, uma boate da cidade, que eu nunca tinha ido. Um dia só riquinho.
Mas que ela saiu da boate com a Valquíria, deixou a amiga em casa. E que esse Ricardo não estava lá. Então nada ligava o cara a ela. Aí eu fui procurar a Valquíria. Ela não quis me receber. Aí nesse meio tempo, o advogado do Gustavo veio me procurar. E eu, como já estava dentro, eu disse, ó, essa menina Valquíria tem alguma coisa estranha com ela. Bom, para complicar, me aparece um sujeito muito bem vestido lá em casa, dizendo que o Dr. Brandão queria falar comigo. Eu disse, eu não conheço nenhum Dr. Brandão, então vai lá que eu te apresento. Eu digo, cara, eu não vou sair da minha casa. Aí o cara olhou pra mim assim, mas de boa. Rapaz, olha, não fala pra ninguém que eu te disse isso, tá? Mas aí, te dou uma visão direta. Vai lá e fala com o homem. Não se complica com ele, que ele... Sabe como é que é, né? É o filho dele. Mas ele foi tão legal, ele não foi assim truculento, ele não foi... Não, ele estava ali para dar um recado e viu que a situação estava começando a ficar esquisita e não sei se ele gostava do tal do Ricardo. Porque eu fiz um levantamento ali e muita gente não gostava do tal do Ricardo. Aí eu cheguei na sala do Brandão, bota sala nisso, pelo amor de Deus. Só que ele gastou de tapete, quadro e mármore e eu construí a minha casa com piscina. A empresa era poderosa. Bom, se aquela empresa fecha, eu acho que a cidade para, porque ele tinha empregos diretos e indiretos, isso ele pegava 40% da população. Me recebeu muito bem, muito educado. Bom, eu, como não tinha saído do jardim de infância, eu sabia que aquela educação toda era perigosa. E ele com aquela lá, entendeu? Fiquei imaginando, esse homem vai tentar me comprar. Esse homem tá muito meloso comigo, mas tô dando trela. É foda, né? Quando a gente tem pouca idade, eles acham que a gente é criança. Aí ele me falou, poxa, quer dizer que você disse que reconheceu a caminhonete do meu filho lá? Eu disse, não. Eu não disse isso. Mas segundo o meu advogado, eu digo que seu advogado aí tem que interpretar melhor os depoimentos. Eu falei que eu vi uma caminhonete. Mas disse que viu uma caminhonete estacionada no local, parada no local, que deu uma freada. Digo, não disse isso não. Eu falei que eu vi freada de caminhonete, que quando eu saí, passou uma caminhonete pelo asfalto, eu não consegui identificar. E quando eu fui ver o que estava acontecendo, estava o tal do Gustavo com a menina deitada ali, e eu vi marcas de pneu de um carro. Mas o senhor identificou como caminhonete. Eu digo, não, podia ser de um ônibus, não sei. Aí, o que o senhor vai dizer na hora de depor? Eu vou dizer o que eu estou dizendo para o senhor. Ele disse, eu sou honesto, eu estava preocupado com o senhor. Eu digo, mano, não entendi. O senhor conhece o Ricardo, gosta dele? Não tenho a mínima ideia de quem seja. Eu vi algumas vezes passando na rua. Ele é um bom menino, é meio louco, meio imaturo, mas é um bom menino, tem um futuro grande pela frente, vai assumir essa empresa aqui, e é meu filho, eu tenho que proteger. Eu digo, não, o senhor está certo. O senhor está certo. Aí o homem olhou para mim assim, eu posso confiar que o senhor não vai fazer nada que o prejudique? Eu digo, não. O senhor pode confiar que eu vou falar a verdade. E a verdade que eu vou falar é essa que eu estou lhe falando. Só que a gente não estava sozinho na sala, tinha dois caras assim, um olhar para o outro assim, os dois em pé. Mas eu não vou botar o rabo no meio das pernas. Aí ele pegou um talão de cheque e fez ali. Me deu o cheque. Eu olhei. Olha, seu Romário, 1 ano de salário. Ele disse, mas o que é isso, doutor Brandão? Não, isso aí é pelo incômodo e pela sua colaboração. Aí eu botei em cima da mesa assim e disse, olha, muito obrigado. Mas não foi incômodo nenhum. Eu estou colaborando com a justiça, eu quero saber o que aconteceu. E eu sou o primeiro a querer que o seu filho prove que não tenha nada com isso. Mas eu não posso aceitar esse dinheiro.
agradeci, levantei e fui embora. Claro que quando eu saí, dei aquela rabuda de olho ali, eu vi que os dois chegaram, ficaram conversando. Eu fiquei mais ou menos imaginando a conversa, sabe? Teu olho é perigoso, não sei o que, sabe? Eu comecei a ter problemas na cidade. Eu percebia, na vizinhança principalmente. A dona Zélia, uma senhora que morava no mesmo andar, era muito legal comigo, me levava bolinho de chuva de vez em quando. Sabe? Virou a cara. Aí teve um dia que eu fui conversar com o porteiro, o Ciro também estava com a cara virada comigo. Mas o que está acontecendo? Quer o quê? Está defendendo aquele infeliz que fez aquilo com a Angélica? Quer o quê? Eu não vou dar explicação. E a coisa começou a ficar estranha. Seu Romário, teve um dia que o capitão me chamou na sala dele e disse: o dono do galpão, ele falou que não quer mais você lá. Eu disse: sério? Não, mas não é nada contra ti não. Ele tem medo que alguém vá lá, querer fazer alguma coisa contra ti, entendeu? E de repente ali está o depósito dele, ele não está querendo. Eu digo: puta merda, cara. E agora? Ele disse: não, agora tu vem pra cá, trabalha interno comigo, fica treinando e tal, fica fazendo isso, não tem problema nenhum, não vou te virar as costas não. Só que tu pensa bem no que vai fazer, cara. Pensa bem, vai certo. Eu disse: capitão, tu acha que eu devo recuar? Ele disse: não, acho que tu deve ter certeza do passo que vai dar, que pode sobrar pra ti. É aquela história, né, seu Romário? Era muito mais cômodo deixar tudo nas costas do pobre do Gustavo, pobre de um trabalhador, estava indo com a bicicleta cedo da manhã para ir trabalhar, para ganhar os trocados dele, casado, uma filha mãe solteira que morava com ele. Mas quem ia ligar? E vinha até aquela hipótese, né, que de repente, até o capitão falando uma dessas, Gustavo cai lá dentro, o Brandão vai, dá um dinheiro bom para a mulher e para a filha, fica com a consciência tranquila, o Gustavo acaba amanhecendo meio que gelado, por razões desconhecidas, aí ficava tudo bem. Eu olhava aquilo e pensava, não ia ficar uma de ingênuo, nossa, não, eu estava acostumado com aquilo. Eu diria mais ou menos por aí. Então era muito mais fácil eu chegar e dizer que eu vi uma caminhonete linda, faceira, passando, flutuando, longe da cena do crime. E que a tal da marca, que acabou sendo fotografada, porque ela ficou funda, porque estava chovendo aquela noite, era a máquina de um trator. Sabe? Bom, na última noite que eu fui fazer a minha ronda, nossa, o seu André estava chateado, mas não porque eu ia sair, chateado comigo, dizendo que conhecia o pai da menina, que eu estava errado, mas que ele gostava de mim, que eu tinha tempo de pensar a respeito. E aí eu saí, sabe quando a gente sai do pátio assim para respirar, tô andando? Nisso, aparece ela no acostamento, de novo. Ela olhou para mim assim. Sabe, quando ela olhava, eu ouvia o que ela falava sem dizer uma palavra. A grosso modo é: muito obrigado. Faça justiça. Por mim e por ele. Agora eu não sabia se o ele era por causa do Gustavo, ele era por causa do Ricardo, eu não sabia, eu estava totalmente... O advogado foi atrás da tal da Valquíria, depois me procurou dizendo que não tinha mais Valquíria, que ela tinha ido embora. Eu digo: sim, mas ido embora como? Fomos na casa dela, ela já estava com viagem marcada, aquela boate lá, aquela noite fatídica, era despedida. Eu disse: mas como despedida? Essa história não está mal contada? O que está bem contado dessa história? Eu vou dizer o quê? Vou dizer o quê? A menina está em Portugal. Eu falei: mas ela tem dinheiro para ir para a Europa? Agora tem, né? Meu Deus.
A coisa era pesada. Eu estava ali com a Angélica na minha frente. Eu só pensava. Aí eu disse para ela: menina, tamo junto. Para o bem e para o mal. Ela não deu um sorriso, eu não conseguia ver o rosto dela, era uma imagem, era um brilho, era uma coisa... Mas eu senti uma energia tão boa que eu pensei, eu vou até o fim. Aí chegou o dia do julgamento. Chegou o dia do julgamento, o juiz... Olha, eu vou dizer uma coisa. O promotor, tudo bem, ele estava fazendo o trabalho dele. Agora o juiz mais parecia o padrinho de batismo do tal do Ricardo. Sabe quando dá aquelas coisas assim, protesto, seu juiz, aceito, quando era a promotoria. Indeferido, quando era a defesa. Eu nunca vi um teatro tão mal ensaiado. Aí chegou a minha vez. Veio o promotor já dizendo: por que o senhor mudou seu depoimento? Eu já disse: eu não mudei. Aí ele pegou o depoimento: olha o que o senhor falou aqui, olha o que o senhor falou ali. Aí o meu advogado dizia: o senhor, o colega da promotoria está perguntando ou está afirmando? Aí o promotor já dizia: protesto, o juiz, aceito. Aí teve uma hora que eu falei: o meu primeiro depoimento foi incompleto. Mas depois eu lembrei de detalhes e acrescentei. Aí o promotor até tentou: mas o que justifica esse branco? Eu perguntei para ele: o senhor nunca esteve em uma situação de choque, né? Não sabe como é que é a reação? Aí começa aquele burburinho. Aí o juiz já chama a minha atenção, manda eu respeitar a promotoria. Bom, seu Romário, a coisa foi longa. Aí no final, estava o velho Brandão lá em cima. Aí no final o promotor perguntou: então podemos concluir que o senhor está garantindo que Ricardo foi o autor desse crime? Eu olhei para ele e disse: não. Se o senhor olhar o meu depoimento, verá que eu não tenho como afirmar quem foi o autor. Agora eu posso garantir que o réu, o acusado, Gustavo, não foi. Aí o juiz ficou revoltado, né? Perguntando se eu estava abusando da corte, como eu poderia dizer, será que eu era um perito, será que eu... Aí eu só falei para ele: sou perito sim, em segurança, em luta, confronto corporal. E se eu olhar para o Gustavo, 50 anos, velho, judiado do tempo, numa bicicletinha, e olhar o preparo físico de Angélica, o senhor vai dizer: um pincher não tem força para derrubar uma pantera. Seu Romário... O promotor quis morrer, o juiz quis morrer, disse que eu poderia ser preso, disse que... Olha, ficou ruim. Aí eles interromperam para dar sequência no outro dia. Eu já vi que eu estava ferrado. Mas eu fui para casa. Eu fui para casa e eu estava naquele sono, sabe aquele sono? De repente, eu vi um barulho na porta, mas não do meu apartamento, mas do prédiozinho. Sabe quando te dá uma má impressão?
Daí eu pensei, mas tem porteiro? Se bem que o porteiro do nosso prédio era brincadeira. Queria se esconder do homem à noite e fosse na portaria. Não era segurança. E eu vi 2 homens. Da minha janela deu para enxergar um carro. E eram 2 homens. E eles traziam alguns instrumentos que com certeza eles não iam ensaiar violino. E eu disse, agora o bicho vai pegar. Eu tinha só um pedaço de pau, porque o meu uniforme, a minha arma, tudo ficava na empresa, não tinha nada. O coração veio na boca. Principalmente quando eu percebi que eles estavam mexendo na porta. Foram segundos assim terríveis. Quando eu ouvi a gritaria. Aqueles homens gritavam desesperados, gritavam, correram, já caíram escada abaixo. Eles só diziam, sai daqui, quem é você, o que é você, sai daqui, quem é você, o que é você. Eu olhei pela janela, eles entraram no carro, eu só vi um vulto atrás deles. Só que eles entraram no carro, o vulto entrou também. Nisso começou a acender a luz de apartamento, começou isso, começou aquilo, o que foi isso, o que foi aquilo, sabe? Ninguém sabia de nada. Eu tô quieto no meu canto, que se eu fosse dizer, eu ia falar, viu só, é esse cara que não pode mais morar aqui, tá mexendo na nossa segurança. Foi até bater no meu apartamento, eu abri a porta, oi. Ah, você não ouviu assim? Eu digo, não, o que houve? Eu tava dormindo. Eu não ia dar mole. Senhor Romário, no outro dia, eu não sei o que aconteceu. Mas o carro desses 2 sujeitos que foram identificados, mas não eram da cidade, foi gente trazida de fora. Não tinha assim umas fichas muito boas, não. Com certeza eles foram contratados para fazer alguma coisa que dava para pensar o que era. Mas eles pareciam vegetais. O carro deles estava para fora da estrada, parado com as portas abertas, e eles estavam assim. Foi uma coisa impressionante. Eu só pensei, Angélica. Foi o que me veio na cabeça. Agora, o melhor estava por vir. Quando eu cheguei no fórum, para dar sequência, o advogado Gustavo veio com um sorriso aqui, me abraçou. Eu digo, não, meu aniversário não é hoje não, cara. Pô, valeu. A tua coragem inspirou. Eu digo, mas inspirou quem? 2 moças na cidade me procuraram e disseram que elas foram atacadas também por esse Ricardo. E que ele usava todo tipo de violência. Ele e o amiguinho dele. E é claro que ninguém ia perguntar por que elas guardaram silêncio, uma cidade pequena, aquela coisa toda, vergonha. Só que diante do que estava acontecendo, elas não podiam se calar. E não se combinaram, não. Chegaram em horas diferentes, mas decididas. E o depoimento das 2 ia cair que nem uma bomba. Claro que o juiz foi notificado, elas tinham que entrar no processo, o testemunho tinha que ser aceito. Era muito diferente desse tempo hoje, que é tudo por internet. O promotor também ficou sabendo. Claro que o Brasão ficou sabendo. E claro que o seu Ricardo, eu acho que foi fazer companhia com Valkyria em algum país da Europa. Ele sumiu. Ficou claro. Mas o juiz e o promotor deram um jeitinho. Eles absolveram Gustavo, inocentaram, e abriram um pedido de captura de foragido para o Ricardo. Mas na certeza
que esse cara nunca ia aparecer. Mas tinha que ter um condenado. Uma amiguinha do Ricardo, pobre, acabou pagando o pato. Foi julgado, condenado, foi para a cadeia e olha, não teve vida fácil. Quem conhece a bronca que lá dentro todo mundo tem desse tipo de crime, sabe que esse rapaz deu uma menina. Entendedores entenderão. Nisso, depois de caso passado, voltei para o meu trabalho, a coisa estava indo. Aí apareceu aquele, digamos assim, porta-voz do Brandão, dizendo que ele queria falar comigo. Ele, pô, de novo? Ele falou, vai lá, vai lá. E eu fui. O Brandão me recebeu. Mas era outro homem, derrubado, acabado. Aí ele perguntou para mim se eu tinha filhos. Eu digo, não. Ele disse, olha, quando você tiver, saberá o que eu estou sentindo agora. A primeira vez que eu te chamei aqui, eu te chamei para te comprar. E se precisasse, eu poderia tomar outros caminhos. Eu digo, como aqueles dois que foram lá na minha casa, eles ouviram falar. Mas não fui eu. Porque quando eu falo outros caminhos, nada tem a ver com isso. Porque eu sou pai, sou empresário, mas não sou bandido. Mas ele falou com mais firmeza. Eu disse, então quem mandou os dois paraquedistas lá? Ele falou que tinha até medo de me responder. Mas que o seu filho era uma criatura pior do que ele poderia imaginar. Aí eu disse, mas se é tão ruim assim, o senhor sabe do paradeiro dele. Por que o senhor não faz ele voltar para cá e responder pelo que fez? Ele olhou para mim, você quer ser sincero? Quer que eu seja sincero? Qualquer que fosse a situação, eu não faria meu filho voltar para ter o mesmo futuro do seu colega, do seu amigo. Não. Mas, se em condições normais eu não faria, o que dizer do que está acontecendo agora? Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave, você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca, nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Eu confesso que não entendi quando ele falou o que está acontecendo agora. E ele simplesmente me disse que o filho dele estava na Noruega, que ele confiava que eu não iria falar o país para ninguém. Eu disse, não tenho interesse nenhum de prejudicar o seu filho. Para mim, o senhor não falou nada. Depois ele disse,
Você tem certeza que não tem nada contra o meu filho? Eu digo, não, não tenho. Eu quero mais é que ele seja feliz. Eu só não queria que o Gustavo fosse condenado. Meu filho não será feliz. Porque você lembra, até falou comigo aqui, daqueles 2 homens que foram lá no seu apartamento para uma visita, no mínimo, estranha. Digo sim. Viu o estado que aqueles homens ficaram? Pois é. Meu filho está naquele estado, se não pior. A notícia que chegou até a mim, eu saí daqui desesperado, fui até ele e eu fiquei sabendo que ele estava numa casa noturna lá da cidade. De repente surtou, começou a gritar: me deixa em paz, sai daqui, me deixa em paz, sai daqui. Todo enlouquecido, saiu chutando mesa, saiu chutando todo mundo. Ninguém conseguia segurar porque ele estava fora de si, ele é um homem grande. E ele entrou no carro dele, foi embora, mas foi encontrado na sua casa, com a casa toda quebrada. Ele totalmente fora. Eu olhei aquilo ali, eu não queria acreditar. E aí ele me perguntou mais uma vez: o senhor não tem nada a ver com isso? Eu digo: não. O senhor sabe quem poderia ter feito isso? Eu falei: olha, nesse mundo não. Aí ele riu. E eu começo a acreditar que não foi desse mundo. Foi quando eu comentei com ele que eu comecei a mudar meu depoimento, que tudo começou a acontecer depois que a Angélica apareceu para mim. Ele simplesmente disse: não, meu filho, você sabe de quem a Angélica é filha? Eu disse: sei. Pelo menos estava nos autos, eu a vi no tribunal. Ela veio falar comigo, a dona Suzana, o seu Alberto. Sim. Aí Brandão perguntou: você sabe quem é a Suzana? Digo: a mãe de Angélica. Pense ver que você não é da cidade. A Suzana é de uma família que tem história, com ligações com forças, digamos, não muito convencionais. Ela é famosa por ser uma espécie de sacerdotisa. Do que eu não sei, eu nunca dei atenção, eu nunca levei a sério. Eu só dizia pro Ricardo não se envolver com essa moça, porque eu duvido que a Angélica tenha aparecido do senhor. Eu duvido que ela tenha conversado, que ela tenha feito qualquer pedido. O senhor está me chamando de mentiroso? Ele: não. Tem certeza que o senhor acredita nisso? Mas a Angélica deve estar em paz, descansando. Só que ela é filha, afilhada, segundo consta, de Exu Caveira. E esse não admite que judiem daqueles que ele ama e protege.